Boa noite, gente. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o controle de sistemas com atraso ou tempo morto, caracterizando um pouco de onde que vem esse atraso e apresentando técnicas de controle que podem ser utilizadas para considerar o atraso ou permitir um comportamento mais agressivo para a malha fechada, mesmo a gente tendo o atraso ali atuando. Ok? Certo. Então, é muito comum a gente encontrar sistemas que apresentam alguma forma de atraso nas suas respostas. Certo? Esses atrasos muitas vezes são causados devido a efeitos de transporte e onde são colocados sensores atuadores e controladores do processo, certo? Associando ali a transporte de massa, energia e informação. De forma que se eu colocar um sensor que está muito longe de onde o processo está acontecendo e tem uma ligação ali, eu vou ter um atraso que vai estar correspondente a essa propagação chegar lá, ou de informação, se for alguma forma de comunicação, ou de massa, se eu tenho uma vazão que está indo até ela chegar no ponto que está acontecendo, ou de energia, eu tenho um aquecedor numa ponta de uma barra e eu estou medindo a temperatura na outra ponta, certo? Tudo isso vai estar associado ali a um atraso de transporte. Outra forma que o atraso costuma aparecer também, de uma forma que é artificial, é de forma que a gente usa ele para representar sistemas de ordem mais alta por modelos de ordem mais baixa. E aí, para compensar esse fato que a gente eliminou ali uma dinâmica, a gente normalmente insere um atraso para representar melhor esse modelo reduzido. Certo? E também esse atraso ele pode acontecer por conta mesmo de tempo de processamento, seja para calcular a lei de controle, o que ela está fazendo, seja algum caso específico em que a gente tem um sensor especial e ele demora um tempo para processar os dados, certo? Muitas vezes sensor de análise química, alguma coisa assim, vai levar um tempo maior de processamento ali para devolver para a gente o valor ali da medição que ele está fazendo, certo? E é isso, essas são as causas mais comuns ali que a gente tem de aparecer atraso nos sistemas de controle. De forma geral, qual é o efeito que esse atraso vai ter ali nas nossas malhas de controle? Ele vai aparecer como um atraso de fase adicional que ele vai estar adicionando ali no sistema, certo? De forma que esse atraso de fase adicional que aparece no sistema, muitas vezes ele vai aparecer para a gente, né? O efeito dele vai ser de redução das margens de ganho de fase do sistema, de modo que o sistema ali em malha fechada vai ter um comportamento que vai ser mais oscilatório, por causa que diminuiu a margem de fase dele, né? Vai ser menos robusto, porque diminuiu as margens de fase e de ganho. E é mais isso, né? Vai diminuir o desempenho e a robustez ali do sistema em malha fechada. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo em que o atraso está acontecendo por causa de um transporte de massa. Aqui a gente tem um tanque de aquecimento, certo? Que tem um aquecedor, que vai receber uma potência, tem uma vazão de entrada e aí tem uma vazão de saída. Ok? Esse aquecedor, ele aquece aqui o fluido dentro do tanque. Entretanto, a temperatura que a gente está querendo controlar é essa temperatura que está aqui, bem longe lá do sistema, aqui nessa tubulação de saída. Ok? Como ela está longe aqui do processo, vai aparecer um atraso por conta desse transporte de massa que vai estar carregando essa massa com a temperatura nova que a gente está aquecendo aqui dentro do tanque, que vai ter a ver com a vazão que a gente está transmitindo, né? Quanto maior a vazão, menor vai ser esse atraso de tempo, então por isso aqui dividir por ela. E o volume que está passando aqui, né? Ou seja, vai ter a ver com o tamanho da tubulação, ou pode ter a ver com o comprimento também, né? Se for uma distância muito longa, o atraso vai ser maior do que se a distância for menor. Ok? E aí aqui tem, lá do livro, uma resposta que tem esses dois sensores. Um sensor que estava lá com a dinâmica dentro do próprio tanque de aquecimento e esse sensor que é o nosso sensor que a gente quer controlar, que está lá na saída. A gente pode ver que o sensor que está dentro do tanque, olha, ele começa a responder instantaneamente quando tem o degrau na entrada ali do aquecedor, certo? Mudando a potência. Entretanto, aquele sensor de saída, olha só, ele tem um tempo grande aqui, ó,
que nesse caso está em torno de 5 segundos, para ele começar a responder com a dinâmica de aquecimento dele, ok? Certo. Outro exemplo que a gente pode ter aqui, ó, é o que vai ser pela simplificação que a gente vai fazer, né? Para a gente ter uma representação um pouco mais simplificada dos sistemas. Que é se a gente tiver aqui uma série de tanques que vão estar servindo ali como buffers num processo, só que eles não estão interagindo, certo? Eles não são um no mesmo nível que o outro. É sempre um mais alto que o outro, de forma que eles caem em série e aí não tem acoplamento da dinâmica de um com o outro. Dessa forma, a dinâmica do primeiro tanque, por exemplo, ela tem lá um ganho e uma constante de tempo que multiplica lá a vazão de entrada. Essa vai ser a resposta do nível do primeiro tanque. O nível do segundo tanque, aí ele já vai ser uma resposta ali, ó, que vai ser uma constante de tempo que vai depender direto ali do nível do primeiro, do terceiro, do segundo. E aí fazendo uma cascata assim, ó, a gente vê que a gente vai chegar numa resposta que vai dependendo de um ganho. E essas dinâmicas de tempo, que são todas, considerando que todos os tanques são iguais aqui, ó, vão ser todas iguais. Então vai aparecer um TS mais 1 elevado a N ali, ó. Então se a gente tiver N tanques, a gente vai ter um sistema de enésima ordem. Considerando aqui, ó, só pra gente ver o que acontece com a resposta, pegando lá do livro de novo, a gente tem aqui, ó, um exemplo para um sistema de oitava ordem, ou seja, tem 8 tanques lá em série. A gente pode ver aqui, ó, que a gente dá um degrau de ação ali, ó, mudando a vazão de entrada no instante 5, ele vai começar a responder mesmo ali perto do instante 8, perto do instante 7, e aí ele vai ter uma resposta que parece com a resposta do sistema de primeira ordem. Então esse aqui a gente vai poder facilmente aproximar para uma resposta de um sistema de primeira ordem, certo? Saindo aqui do 10, por exemplo, ó, com um tempo morto de 5. Certo? Não vai ficar um modelo exato, mas vai ser um modelo que vai representar bem a dinâmica que o sistema está exibindo ali em malha aberta. Ok? Então essas são algumas formas ali e alguns exemplos de sistemas onde pode acontecer, onde pode aparecer um atraso ali, um tempo morto. Beleza? Vamos analisar aqui agora qual que é o efeito que esse atraso tem na frequência do sistema, certo? Na resposta em frequência. Se a gente pegar ali, ó, a resposta em frequência do atraso, o atraso é o quê? Um atraso lá em Laplace é a menos θs, onde θ aqui é o valor do atraso que está acontecendo. Se a gente pegar lá esse cara aqui em termos de resposta em frequência, né, pegando o Fourier, ia ser E a menos J ômega θ. O módulo desse cara aqui, ó, dessa exponencial complexa, é sempre 1, né? Porque não tem nenhuma parte real ali em cima. Beleza? Enquanto que a fase, olha só, é a fase desse cara aqui, desse argumento, que vai ser menos ômega θ. Então, a resposta em frequência ali de um atraso puro de tempo, certo? Ou de um tempo morto, ela vai ser o quê? O bode dela vai ser, em magnitude, ele não muda nada, ele fica sempre lá no 0 dB, certo? Por quê? Porque o ganho é 1. E a fase, ela vai ser linear com a frequência, é um atraso de fase linear com a frequência. Mas como o nosso diagrama de Bode ele é sempre representado de uma forma exponencial, né? Certo? Ele é sempre representado numa escala logarítmica. Então, esse comportamento linear vai aparecer como um exponencial na fase. Ok? Então, a gente pode ver aqui que, como esse comportamento aqui, a gente tem o comportamento exato aqui, né? A gente tem como que é o diagrama de Bode exato de um atraso de fase, a gente vê que usando lá as ferramentas que a gente conhece de sistemas lineares, né, lá de área de controle, a gente pode estudar o efeito que o atraso tem na malha fechada usando as ferramentas que a gente conhece de análise e projeto no mínimo da frequência, né? Seja ela diagrama de Bode, carta de Nichols ou diagrama de Nyquist. Lembrando lá, né, que a gente tem lá de área de controle ou lá de controle de sistemas lineares, que o diagrama de Bode, né, da malha aberta, a gente usa ele para analisar, ou do caminho direto, a gente só pode usar ele para analisar o comportamento em malha fechada, usando o critério de estabilidade de Nyquist, né, para margem de ganho e margem de fase, se o sistema for estável em malha aberta, certo? Senão a gente tem que analisar pelo diagrama de Nyquist. Então, continuando aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Vamos considerar aqui que primeiro que a gente tem um sistema sem atraso. A gente tem aqui o sistema, ele é dado por 3 sobre 2S mais 1. E aí, para esse sistema, a gente projetou esse controlador aqui, ó, no domínio da frequência, dado por 3,5S mais 2 sobre 3S.
Se a gente analisar lá, ó, o diagrama de Bode, né, do caminho direto, esse cara vezes esse, a gente vai ter lá, ó, analisando que ó, a frequência de corte, né, a frequência de cruzamento vai ser lá, ó, 1,72 radianos segundo, certo? E aí a fase ali no cruzamento está dando menos 92,2 graus. Então a gente vê que a margem de fase para esse sistema, certo? Para o qual aqui foi projetado um PI, dessa forma aqui, ó, a margem de fase ficou próxima a 90 graus, que é uma margem de fase bem grande ali. Então a gente vê que o sistema em malha fechada, que está aqui a resposta dele, vai ter um comportamento quase que não oscilatório, certo? Ele vai ter ali, ó, quase tem um overshoot muito pequenininho, e aí ele converte para a resposta dentro ali das especificações que foram para esse projeto aqui. A gente tem aqui também uma perturbação que está atuando na entrada do sistema no instante 10 e a gente vê aqui a resposta do sistema para essa perturbação. Ok? Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Se a gente inserir para esse mesmo controlador aqui, ó, do mesmo jeito que está, um atraso. Vamos considerar que a gente vai inserir um atraso de 0,8 segundos. A gente vê que se a gente inserir um atraso de 0,8 segundos, o diagrama de magnitude aqui do Bode, certo? Que é o ganho, ele continuou exatamente igual, certo? A frequência de cruzamento permaneceu exatamente a mesma. O que aconteceu foi que apareceu lá aquele comportamento lá, né, linear de fase, certo? Que é um atraso linear de fase, vai aparecer como exponencial aqui no diagrama de fase do Bode. E a gente vê que, olha lá, a fase, certo? A margem de fase, ó, a fase no ponto de cruzamento ficou em menos 171. A gente vê que a gente ficou só com 9 graus de margem de fase. Caiu lá de perto de 90, certo? E uma margem de ganho infinita, para uma margem de fase só de 9 e a margem de ganho está bem pequena também. Certo? Nesse caso. Então o que a gente vê? A gente vê que o comportamento desse sistema aqui, malha fechada, para a resposta ao degrau, ele vai ficar muito oscilatório, ele ficou muito lento também em comparação com o outro. Dá pra gente ver que lá, antes de acontecer a perturbação que ela acontece aqui no instante 10, o sistema estava longe ainda de chegar, de assentar ali a resposta, e a gente vê que a resposta ficou muito oscilatória, certo? Indicando aqui pra gente, certo? Mostrando que essa baixa margem de fase, né? E uma baixa margem de ganho, que também está aqui, vai estar muito pequenininha, né? O 180 está aqui perto. Vai estar poucos dB só. A gente vê que o sistema ele vai ficar muito pouco robusto, certo? Qualquer erro que tivesse aqui também, na representação que a gente tivesse desse sistema, esse sistema provavelmente ia ficar instável em malha fechada. Por causa dessas baixas margens de fase e de ganho. Então, qual que é a estratégia aqui? Uma estratégia comum, sem aumentar a ordem do controlador. Usando as ferramentas que a gente tem disponíveis lá no domínio da frequência, uma estratégia comum é a gente mudar aqui onde que é a frequência de cruzamento, certo? Para diminuir o efeito que essa fase linear vai ter ali para a gente, certo? Por quê? Porque ela cai com a frequência. Se a frequência que o cruzamento acontece ela é anterior, então o efeito dela na fase do caminho direto vai ser menor, certo? Então aqui a gente vê aqui um projeto em que a gente trouxe lá a frequência de cruzamento para 0,6, perto de metade do que ela era antes, de modo que a margem de fase ficou próximo a 60 graus, certo? Então a gente vê aqui que a resposta agora ela está aceitável, diferente do que ela era antes, certo? A gente tem um pequeno overshoot, e aqui a gente tem a resposta por conta da perturbação. Como a perturbação é na entrada, ela também demora o atraso ali de 0,8 segundos para ter um efeito sobre o sistema. Ok? Beleza. Então a gente vê que uma estratégia comum aqui é a gente abrir mão um pouco de desempenho quando a gente faz usando aqui no domínio da frequência, sem aumentar, né? Lógico, sem aumentar a ordem do controlador, porque aqui a gente podia ter colocado um termo de avanço, né, para tentar compensar a fase aqui, que é colocar mais um zero, né, para poder dar um avanço de fase aqui.
Só que aí a gente tem que colocar outro polo mais para frente, então ia ter que aumentar a ordem do controlador. Então, sem fazer isso, a gente vê que a estratégia aqui normalmente é abrir mão do desempenho para a gente poder atender ali os requisitos de robustez e não ter uma resposta que é oscilatória demais. Certo? Beleza. Uma outra estratégia aqui, que é comum, é porque aquelas ferramentas que a gente acabou de ver, elas foram o quê? Elas são só ferramentas para fazer a análise direto no domínio da frequência. Mas aqui mesmo na matéria aqui de TCPI, a gente viu várias ferramentas para análise e síntese de sistemas de controle que são utilizando ali a representação de resposta de função de transferência do sistema direto, certo? Que ali a gente precisa de uma coisa polinomial ou racional ali em termos da função de transferência, certo? Então, para a gente poder usar essas ferramentas, como lugar de raiz, locação de polos, síntese direta, IMC, a gente não pode usar o atraso naquela forma padrão dele, né? E a menos θs, porque aí ele não tem como a gente usar ele naquelas ferramentas que a gente viu. Sendo assim, o que a gente faz para a gente poder usar essas ferramentas? Normalmente a gente vai fazer alguma aproximação do atraso de modo que a gente possa utilizar essas ferramentas que a gente conhece, certo? Vale ressaltar aqui que nesse caso a gente tem que ter um cuidado para que a aproximação que a gente está usando ela seja aceitável dentro da relação entre frequência que a gente está trabalhando para a malha fechada e o atraso que está acontecendo no sistema, certo? Se a frequência ali que a gente está interessado é muito alta, ou se o atraso for muito grande, isso vai aparecer um atraso de fase muito grande. Então, para isso ser considerado aqui pelas nossas aproximações, a gente precisa de uma ordem mais elevada do que se as frequências for baixa, certo? Ou seja, se a gente quer um sistema que ele é mais lento ou se a gente tem um atraso menor. Beleza? Então aqui a gente tem apresentadas quatro aproximações, sendo elas aqui, a gente pode fazer uma expansão de série de Taylor no numerador diretamente. Então isso aqui vai gerar um conjunto de zero só, para a gente inserir lá na nossa representação. A gente pode, ao invés de fazer a aproximação por série de Taylor no numerador, julgar, né? E a menos θs é 1 sobre E a θs. Então, vai ser uma aproximação em série de Taylor para os termos no denominador. Então, vai ser um conjunto aqui de polos, certo? Que aí são as ferramentas que a gente está mais acostumado. Tem uma outra relação que fala para a gente que E a menos θs é limite de n indo para infinito de essa relação aqui, 1 mais θs sobre n elevado a n. De forma que se a gente truncar esse n aqui, a gente tem essa relação de múltiplas funções de transferência em série, certo? São ali vários polos ali, certo? Todos eles vão estar no mesmo ponto. Então aqui também é um conjunto de polos. E por último ali a gente tem aqui, normalmente é mais citada na literatura, que é a aproximação de Padé para o atraso, em que ela é dada por essa forma aqui, onde a aproximação de Padé é mais comum da gente ver, a aproximação de Padé de primeira ordem, substituindo ali naquela forma, se a gente usar 1 para o N1, N1 igual a 1 e N2 igual a 1 também, isso aqui fica 1 mais... Opa, borracha. 1 menos θ sobre 2S sobre 1 mais θ sobre 2S, certo? Isso aqui é o Padé 1, 1. Beleza? E aí a gente vê que o Padé ele é uma relação racional aqui pra gente que vai dar tanto polos quanto zeros também, né? Então, polos embaixo. E zeros. Normalmente, até lá na função do MATLAB, que é a função, a gente pode usar a função do MATLAB lá, Padé, é tudo minúsculo. E aí ela assume que N1 é igual a N2.
Porque a gente normalmente usa essa relação com N1 igual a N2, porque diferente das outras representações aqui, que são constituídas apenas de zeros ou de polos, essa representação do padê, quando a gente usa a mesma ordem em cima e embaixo, ela gera pra gente uma coisa que é similar a um filtro passa-tudo. Então ela não vai mudar em nada a magnitude, ela vai ter uma magnitude ali que é sempre 1 e vai ter só um atraso de fase. Ok? Vale mencionar aqui, igual eu falei, que apesar dessa relação aqui ela ser complicada, ser meio chata de calcular, em vários lugares, lá em Python, no MATLAB, tem uma função direto que já calcula pra gente a aproximação de padê. Vale mencionar aqui também que, dependendo de para que a gente quer fazer essa aproximação, certo? A aproximação de série de Taylor do numerador, ela gera pra gente, sozinha, uma aproximação que ela é não realizável, certo? Porque ela vai ter mais zeros do que polos, ela não tem polo nenhum. Então, quando ela está em conjunto com outra coisa, normalmente não tem problema, mas a gente normalmente não consegue fazer ela de um grau muito alto, porque quase sempre vai chegar numa coisa não realizável, certo? Rapidinho você chega numa coisa que é não realizável. Então, ignorando essa primeira, vamos analisar só as outras três, vamos ver como é que é a resposta delas no tempo e na frequência. Beleza? Olhando aqui, ó, essa primeira resposta aqui, que é aqui em cima, é a série de Taylor para os polos, certo? E a gente vê que aumentando a frequência, aumentando o número de termos da aproximação ali, ó, da série de Taylor que a gente está usando, vai ficando cada vez mais próximo ao atraso, né? A resposta de um atraso puro, que é essa aqui em azul, mas vai ficando cada vez mais oscilatório também. Tanto que aqui, para essa simulação que está sendo feita aqui, que aí a gente está usando em todos os casos aqui o atraso igual a 1 segundo, para uma ordem 5 já vai gerar uma coisa que é instável em malha aberta, certo? Então não dá para ter resposta aqui no tempo. O diagrama de Bode, a gente pode ver lá, ó, que todos eles vão ter uma resposta de filtro passa baixa, certo? E à medida que vai aumentando a ordem, vai aumentando aqui a ordem do decaimento. E a fase também, aqui fica ruim de ver porque o atraso puro tem esse comportamento exponencial, os outros ficam ali casadinhos. Mas a gente vê que para fases pequenas, a relação fica até razoável, certo? Aqui dentro da banda de passagem aqui do filtro, né, para frequências menores do que aquela frequência de cruzamento, esse comportamento para fase fica razoável também. Considerando lá o segundo, né, que é lá para as múltiplas funções de transferência em série, múltiplas funções de transferência, aqui de novo, considerando lá que o atraso é 1, a gente pode ver que à medida que a gente vai aumentando a ordem, né, esse aqui era para 1, para 2, o que vai acontecendo? A resposta do sistema também, ela vai tendendo a chegar próximo à resposta do atraso puro. Qual que é a desvantagem aqui, a gente olhando no tempo? É que esse comportamento, para ele chegar aqui no atraso, mais próximo dele mesmo, precisa de uma ordem bem alta, certo? Aqui no tempo. Na frequência, de novo, a gente vai ver que tem também, de novo, uma resposta na magnitude, que é ali uma resposta de passa baixa, porque são vários passa baixos que a gente está ligando em série, certo? E a fase, a gente vê, ó, que dentro ali da banda de passagem, certo? Até aqui, assim, mais ou menos, ela bate bem próximo da fase que está vindo lá do atraso puro de tempo, que é essa aqui em azul. Ok? Por último, a gente tem lá o comportamento que a gente obtém com a aproximação de padê, de novo, usando lá 1 segundo, como um atraso. E a gente vê aqui, ó, como ele insere zeros, a aproximação de padê ela sempre insere zeros de fase não mínima. Que aí, na resposta no tempo, vai gerar uma resposta aqui, que aí sempre vai exibir um undershoot. Aqui o de ordem 1, e à medida que vai aumentando, esse undershoot está diminuindo, né? Vai gerar um undershoot, e aí à medida que vai aumentando a ordem, tem um overshoot que aparece também. Então esse undershoot aparece por conta dos zeros de fase não mínima que estão sendo inseridos, certo? Pela aproximação de padê. E é uma coisa que a gente acaba cedendo, porque a aproximação de padê ela está mais preocupada em aproximar a frequência. A gente vê que aqui
tá ruim de ver porque o bode jogou lá para cima, mas até aqui uma faixa de frequência mais alta, o comportamento bate bem próximo ao comportamento exato do atraso. E ela é a única aqui dessas três que, no diagrama de magnitude, ela é 1, né? G de j ômega aqui, para o padê é 1 para todas as frequências. Ok? Vale ressaltar aqui, ó, que também, igual a série de Taylor, a aproximação de padê, à medida que a gente aumenta muito a ordem, ela tende a ficar instável numericamente também, ao menos a implementação que tem pronta lá no MATLAB, de forma que uma ordem muito alta pode gerar coisas que ficam instáveis em malha aberta também. A única que a gente tem garantia que isso nunca vai acontecer é a de múltiplas funções de transferência em série. Ok? É isso, gente. Então vamos ver aqui como é que a gente pode usar isso lá nas ferramentas que a gente já conhece. Vamos focar aqui um pouco na aula de hoje em como é que a gente pode usar isso, por exemplo, com a síntese direta. Se a gente pegar aqui, ó, a síntese direta, usando aquelas aproximações polinomiais, dependendo de como é que a gente usa elas e da ordem do sistema, a gente ainda é capaz de chegar num controlador PI ou num controlador PID usando síntese direta, igual vocês já fizeram anteriormente, né? Aqui a gente está considerando que o sistema é aquele mesmo lá anterior, que a gente viu anteriormente, que é um sistema de primeira ordem mais atraso puro de tempo. E dessa forma a gente vai querer lá que a resposta malha fechada desejada também seja um sistema de primeira ordem mais um atraso puro de tempo. Beleza? Julgando lá na fórmula da síntese direta, né? 1 sobre G 1 menos GD. E esse atraso aqui, né? Vai cancelar com esse atraso aqui nesse numerador, né? Daqui. De forma que a gente vai ter isso aqui. Se a gente usar, para esse caso aqui, a aproximação da série de Taylor do atraso por um numerador, o que a gente vai fazer? É a menos θs de primeira ordem e aproximadamente 1 menos θs. De forma que o controlador aqui, ó, vai ficar 1 sobre K eita, vamos lá. Esse cara aqui não tem, né? Porque tinha aqui em cima também. Tá errada a forma aqui, desculpa, gente. Não tem esse termo, né? Esse termo aqui não tem. Então 1 sobre K tal S mais 1, que multiplica aqui no caso vai ficar tal D mais θ S. Beleza? Tranquilo. Então isso aqui a gente pode escrever nessa forma aqui, né? Que fica, no final das contas, a gente pode escrever aqui na forma, que é aquela forma do PI, vai ficar tal, esse tal aqui, por causa que ele está com S, com outro S, sobre K tal D mais θ, multiplica 1 mais 1 sobre tal S. De forma que esse cara aqui vai ser lá o KC, né? Do PI. E o T ali vai ser o tempo integral. Certo? Então a gente vê que quando a gente usa lá essa aproximação da série de Taylor para o atraso, que vai ser boa para atrasos pequenos, certo? Comparados pequenos, sempre aqui quando a gente pensa em pequeno é comparado com, na verdade, comparado com onde a gente quer deixar a malha fechada, certo? E onde também está a malha aberta, constante tempo. Beleza? Então, fazendo essas contas aqui, com um atraso aqui de novo, o atraso é aquele mesmo de antes, que ele é de 0,8 segundos, a gente chega num controlador PI, que é esse aqui.
Beleza? Considerando que a gente quer dobrar a velocidade, colocar tal D aqui é 1, para esse caso. Então a gente chega nessa resposta aqui em malha fechada, que a gente vê que ela é aceitável ali perto da outra que a gente tinha, certo? Aí de novo lá, um problema que a gente tem aqui é porque aquele que o Rafa sempre comenta com vocês, que a gente projetou, né, a resposta para seguir a referência, e aí por conta disso a resposta ali para a perturbação ficou mais ou menos, né? Porque ela tem uma caidinha aqui, demora um pouco mais para cair. Ok? No caso aqui, em que a gente considera uma representação um pouco mais complexa, mesma fórmula lá de novo, certo? Só que aqui a gente vai usar a aproximação de Padê de primeira ordem para o atraso. Se a gente usa a aproximação de Padê de primeira ordem aqui de novo, considerando a mesma coisa, certo? Ela era o quê? Ela era a gente fazer lá que E a menos θs era 1 menos θs sobre 2 sobre 1 mais θs sobre 2. Beleza? De forma que lá no controlador, de novo, a gente vai ter 1 sobre k, tal s mais 1, né? Aqui em cima tem 1, e aí aqui embaixo ficou tal d s mais 1 menos. É aí que aparece 1 menos θ sobre 2s sobre 1 mais θ sobre 2s. Ok? De forma que esse cara aqui vai gerar pra gente, né? Simplificando tudo, vai dar tal s mais 1 sobre k, multiplica, esse cara aqui vai vir aqui pro numerador, né? Opa, vezes 1 mais θ sobre 2s sobre tal desejado mais θ sobre 2s, certo? Que se a gente reescrever, a gente pode reescrever nessa forma aqui, ó. Que é o que? É 1 sobre k multiplica 2 tal sobre θ mais 1 sobre 2 tal desejado sobre θ mais 1, certo? De modo que aqui vai ser o nosso KC vezes 1 mais 1 sobre tal mais θ sobre 2 S. Esse aqui vai ser o tempo integral. E mais tal sobre 2 tal sobre θ mais 1 S. E aí esse cara aqui vai ser o tempo derivativo. Ok? De forma, então, que a gente vê que por um sistema de primeira ordem mais tempo morto, fazendo um controlador de síntese direta, se a gente usa uma aproximação de Padê, a gente vai chegar num PID em vez de chegar num PI. E aí aqui, como a aproximação ela é um pouquinho melhor, certo? A gente vê que a gente vai ter... Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. A gente vê que o overshoot ele ficou um pouquinho menor, certo? A resposta em processamento também ficou um pouco mais rápido. Mas de novo teve aquele problema lá, que aqui a gente está fazendo um projeto pela referência, certo? Então a resposta para a perturbação ficou mais ou menos, ó. Beleza? Então isso é como a gente pode usar ali as ferramentas que a gente tem, já, né, que a gente conhece, síntese direta, IMC, certo? Ou alocação de polos, fazer lugares raízes, usando as aproximações, certo? Se quiser usar uma aproximação de ordem mais alta, para ter uma resposta um pouco melhor, pode, mas aí provavelmente você não vai chegar num PI ou num PID, né? Vai chegar num controlador de ordem mais alta. Aqui a gente tentou usar essas ordens mais baixas, com um sistema de ordem baixa, para chegar num PI, num PID explicitamente. Ok? A gente vê que uma coisa que acontece aqui, ó, com o atraso que ele está fazendo aqui no sistema, é que ele está diminuindo o ganho, olhando no PI que é mais fácil, a gente vai ver que o atraso ele vai ser
tal que ele vai diminuir o ganho ali do controlador, certo? Quando a gente está considerando ele, certo? De forma que o controlador ele vai ficar menos agressivo, certo? Ele vai ter uma resposta um pouco mais devagar do que ele teria se não tivesse o atraso. Beleza? Então, qual que é o problema maior que a gente tem por conta do atraso, né? Quando a gente tem lá a malha fechada do sistema aqui, né? Sistema é o sistema com um atraso. E aí a gente tem um controlador aqui de 1 grau de liberdade só atuando. A gente vê que a função de transferência vai ser lá CG é a menos θs sobre 1 mais CG é a menos θs. E aí o nosso problema é que o atraso aparece aqui no denominador, certo? De forma que, como ele é uma função transcendental, a gente não consegue achar os polos sem aproximar, igual a gente acabou de fazer, certo? Sem usar alguma aproximação. Se ele aparecesse só no numerador, como está aqui embaixo, certo? Resolvia o nosso problema. Então, qual que seria a situação ideal? Seria, mesmo tendo o atraso lá e a gente quer controlar essa variável, se a gente conseguisse medir num ponto antes do atraso, certo? Resolvia todo o problema. Pensando lá naquele exemplo que a gente viu no começo da aula, se a gente pegasse e colocasse um outro sensor, mesmo a gente controlando aquele sensor no final da tubulação, se a gente pegasse um sensor logo na saída ali do tanque, certo? Ele ia ter uma resposta que ia aparecer com essa resposta sem o atraso aqui, certo? De modo que a gente ia fechar a malha sem o atraso, mas o atraso ia aparecer para o outro valor, certo? Mas na maior parte dos casos, isso é uma estratégia que não é factível, porque a gente pode ser que a gente não consegue mexer no processo, a gente não pode adicionar ali um sensor novo, mudar o sensor de posição, ou um atuador, que pode ser o atuador que está causando um atraso, e aí a gente tem que pensar em outras estratégias. Ok? Ó, aqui ficou tampado ali, desculpa, gente. Pronto. Aqui dá para vocês verem que, nesse caso aqui de baixo, né? Que eu estava tampando, desculpa. O comportamento vai ser esse aqui, certo? Em que o atraso vai aparecer só no numerador. Então, qual que é uma estratégia ingênua que a gente pode pensar para tentar resolver esse problema? Uma estratégia ingênua que a gente pode pensar é tentar fazer essa estratégia aqui, que é um preditor, só que ele é em malha aberta. Por quê? Porque a gente vai pegar um modelo que a gente tem ali do sistema e vai julgar a nossa entrada no modelo, mas vai julgar a entrada no sistema também. Só que ao invés da gente medir a saída do sistema, a gente vai realimentar aqui, né, a saída do modelo, que é um modelo nominal, que parece com o sistema, só que sem o atraso, certo? Aqui, ó, aqui não tem atraso, por isso que ele está tentando prever ali θ segundos para frente. E a gente vai realimentar esse cara. Mas se a gente ver aqui, ó, existe um controlador equivalente desse cara aqui, ó, que vai ser um controlador em malha aberta, né? Que ele vai ser C sobre 1 mais GC, certo? De forma que aqui, se a gente substituísse um controlador de malha aberta, ia ficar um controlador de malha aberta funcionando aqui. E aí a resposta do sistema ia ser essa aqui, né? Quais são os problemas? Todos os problemas aqui que tem essa estratégia são aqueles que tem também a estratégia de controle em malha aberta, né? Que é o que? Se a função de transferência do sistema não for exatamente igual a que a gente está usando no modelo, isso aqui vai dar problemas, né? A gente não vai garantir nem um erro estacionário zero para uma resposta integral, certo? Mesmo tendo um integrador aqui no controlador, né? Beleza? E além disso, a resposta da saída ali para uma perturbação, pode ser na entrada, pode ser na saída, ela não está sendo vista aqui, né? O nosso controlador não está vendo nada de uma perturbação. Aqui não tem nada, o sinal de perturbação que está afetando a saída, a gente não usa esse valor aqui, né, para nada no controlador. Então, se tiver alguma perturbação atingindo, fazendo alguma coisa no sistema, a gente não vai ver o efeito dela na saída. Ok? Então, para tentar resolver esse problema, lá em 1950, muito tempo atrás, foi bolado o preditor de Smith. Que a ideia dele é o quê? A ideia dele é
a gente realimenta de novo, vamos fazer a mesma coisa, vamos jogar a ação de controle num modelo que a gente tem para fazer uma predição, certo? Que é lá do preditor de malha aberta, que dá para ver que esse aqui é o caminho do preditor de malha aberta, certo? Mas, ao mesmo tempo que a gente está realimentando esse caminho em malha aberta, a gente vai, tá lá, aqui está passando pelo sistema, né? Foi para a saída lá. A gente vai comparar a saída com uma saída atrasada, certo? Do nosso preditor de malha aberta. De forma que vai gerar ali um sinal de erro de predição. Que a gente vai subtrair a saída do nosso sinal de saída do preditor de malha aberta. Beleza? Gerando um preditor de Smith. Ele não é mais um preditor de malha aberta. Porque esse sinal de erro aqui está carregando a informação do sinal da saída para o nosso controlador. Certo? Gerando esse agora YP, que é uma predição, em vez de ser só uma predição em malha aberta. Certo? A diferença principal lá do YP para o Y chapéu é que o Y chapéu é a predição de malha aberta, enquanto o YP é a predição que está ali corrigindo a partir do valor de malha fechada, utilizando essa estrutura aqui, que é a ideia, essa estrutura aqui, né? Na verdade, que é a ideia principal que está diferenciando ali o preditor de Smith do preditor de malha aberta. Beleza? No caso ideal, tá aqui do lado. Eu vou deixar o slide disponível lá na página, se quiserem olhar com mais cuidado. A derivação da resposta aqui, né, da função de transferência, da saída em função da referência, né, e da perturbação. Tá derivando aqui do lado, seguindo aqueles passos de sempre, né? De modo geral, dá pra gente ver, olha só. Se a gente considerar aqui, para esse caso ideal, né, que a gente não tem erro de modelagem, a função de transferência que a gente vai obter vai ser essa aqui, certo? De forma que, olha lá, agora a resposta da perturbação está em malha fechada também. E aí, a resposta para a referência continua sendo aquela mesma do preditor, certo? De forma que a gente pode comentar aqui quais que são as principais vantagens que tem em usar um preditor de Smith, ou quais são as características de usar o preditor de Smith na malha fechada, né? No caso que a gente está vendo aqui, em que não tem nenhum erro de modelagem entre a planta e o modelo, usando o preditor de Smith, ele tem essa capacidade aqui que ele compensa perfeitamente o atraso. É como se a gente estivesse medindo a resposta do sistema sem atraso, para o segmento de referência. Certo? A menos do sinal de perturbação, o YP ali, ele vai, a menos, né? Se o sistema não tiver muita perturbação, se a perturbação for lenta, o YP vai prever para a gente como é que é a saída, e aí ele vai gerar aqui um erro que pode estar no futuro, né? Ele é um erro que está tentando ver o futuro ali, o YP está antecipando o que o sistema está fazendo, está tentando prever, por isso preditor de Smith, o comportamento da saída do sistema, para tentar compensar ali o efeito do atraso. Certo? Então, desde que as perturbações elas variem lentamente, certo? Esse preditor aqui, essa resposta, essa estimação aqui do preditor, ela vai ser razoável. E aí ela já vai ser melhor do que a do preditor de malha aberta, porque o preditor de malha aberta, mesmo com a perturbação variando lentamente, ele não vai ver ela em nenhum momento na saída. Ok? Mas aí tem algumas desvantagens também do preditor de Smith em malha aberta. Se a gente prestar atenção aqui, ó, nesse termo aqui, né? Que é esse segundo termo aqui, que é a função de transferência da saída em função da perturbação, a gente vê, ó, tá até destacado aqui em vermelho, que aparece ali multiplicando tudo a função de transferência de malha aberta do sistema. Então, o uso do preditor de Smith na malha fechada, ele não consegue acelerar a perturbação, ele não consegue cancelar os polos de malha aberta, né, do sistema. Então, ele não consegue acelerar a resposta da perturbação mais do que a resposta do sistema para aquela perturbação em malha aberta. Certo? E aí, por isso, vale outros comentários também, né? Por conta disso, já que os polos em malha aberta vão aparecer em malha fechada para perturbação,
a gente não pode, ou não deve utilizar o preditor de Smith sem uma modificação específica para tentar deixar ele mais robusto ali, certo? Que a gente não vai ver aqui na disciplina. Então a gente não deve utilizar o preditor de Smith para sistemas que sejam instáveis em malha aberta, certo? Uma vez que isso vai gerar vai gerar uma resposta que vai seguir a referência, mas vai gerar ao mesmo tempo uma resposta que é instável para uma entrada de perturbação para a saída. Então qualquer perturbação que for ali, que está agindo no sistema, qualquer ruído ou qualquer coisa, vai levar a uma resposta instável. Então na prática vai ser impossível de utilizar ele, certo? Outra coisa aqui que dá para ver pela resposta também, fazendo essa fatoração que está aqui, ó, daqui de cima aqui para baixo, é que aparece esse termo aqui, ó, 1 menos θs, né, para a resposta da perturbação, que ele cancela um polo em zero, certo? Então, o que isso acontece é, se a gente tem um sistema que ele é integrador, certo? Se a gente tem um controlador ali que ele é de primeira ordem, ou mesmo que ele é de primeira ordem em termos de número de integradores que ele tem, ou mesmo se tem um integrador na planta, esse 1 menos θs aqui, ó, esse cara aqui, se você faz o S para zero, isso aqui vai para zero. Então, isso aqui, olha só, é um zero que aparece em zero. Então, esse cara cancela um polo em zero que seria responsável por, num sistema integrador, mesmo com um controlador proporcional, gerar uma resposta ali que rejeitava a perturbação, né, em regime estacionário. Aqui no caso com o preditor de Smith, para um sistema, né, em malha fechada, integrador, do tipo integrador, ele não vai ser capaz de rejeitar uma perturbação, certo? Em estado estacionário. Por último, para acabar a aula aqui, vamos ver como é que é a resposta aqui do sistema. Daquele mesmo exemplo que a gente considerou, considerando um preditor de Smith aqui agora para aquele primeiro controlador que a gente fez, certo? E aí aqui no gráfico ao lado, a gente tem apresentado aquela resposta original que estava aqui em amarelo, é a resposta original do sistema sem o preditor de Smith, mas sem atraso também. E aqui, nesse laranja um pouco mais escuro, né, a gente tem a resposta da malha fechada com o atraso, mas utilizando o preditor de Smith também. A gente consegue ver, ó, como a gente esperava, que é exatamente o que está ali pelas contas que a gente acabou de ver, que a resposta ali em relação à referência é exatamente a resposta em relação à referência que a gente tinha do sistema sem atraso. Mas vale aquele mesmo argumento que a gente acabou de falar, né? Que é o que? Olha só, a resposta para a perturbação ficou bem pior do que ela era para o sistema original lá. Por quê? Porque para esse sistema aqui, a gente acelerou a resposta mais do que ela era em malha aberta. Aqui em malha aberta a constante de tempo é 2, né? Então a gente vê aqui, ó, que aqui a constante de tempo estava em torno de 1, estava gastando tipo 4 segundos para rejeitar em estado estacionário, enquanto aqui voltou a resposta característica em malha aberta, então gastou ali cerca de 8 segundos, certo? Além disso, aqui também vale ver, com a perturbação tá na entrada, ela só vai começar a atuar na saída depois de 0,8 segundos, e o controlador, como tem a perturbação, vai gastar mais esses 0,8 segundos de novo para começar a rejeitar a perturbação em regime permanente, certo? Eu sei que foi um pouco corrido aqui, gente, mas espero que tenha dado para entender. Eu vou estar disponível aí depois para tirar as dúvidas de vocês. Então vamos só aqui, de um modo geral, fazer um resuminho aqui de quando que a gente pode usar um preditor de Smith, né? Um compensador de tempo morto. Se a gente tem, aqui a gente não comentou muito não, mas se o erro de modelagem for pequeno, o preditor de Smith ele vai apresentar ali para a gente uma solução boa para o segmento de referência, certo? Mas como a gente acabou de ver, com o uso do preditor de Smith, nunca é possível a gente acelerar, ou do preditor de Smith tradicional, né? Não é possível a gente acelerar a resposta da perturbação, da rejeição de perturbação, mais do que ela é em malha aberta, que é o que aconteceu aqui nesse exemplo mesmo, certo? Que a gente teve esse problema de que a resposta para rejeitar a perturbação ficou lenta por causa do preditor de Smith. E essa melhora do desempenho normalmente está associada com erro de modelagem, que aqui, olha só, para o preditor de Smith a gente usou exatamente
o mesmo sistema, o mesmo modelo, que é o modelo do sistema, e o mesmo atraso. Se tiver uma discrepância muito grande entre os dois, o sistema tende a ficar oscilatório, malha fechada, de forma que se o seu modelo não for bom, não vale a pena usar o preditor de Smith. Certo? E é isso, gente.